Olá, eu quero trazer aqui uma novidade muito importante para pacientes com feocromocitoma ou paraganglioma. Os feocromocitomas ou paraganglioma são tumores, é um tipo de tumor neuroendócrino bem raro, que na grande parte dos pacientes é benigno e pode estar associado a alguma síndrome hereditária. Eu tenho um outro vídeo que eu explico um pouco mais sobre a doença. Mas alguns pacientes com alguns tipos de síndrome hereditária, uma síndrome que se chama família SDHB ou paraganglioma familiar, tem um risco maior da doença se tornar avançada, desenvolver metástases. E quando isso acontece, existem algumas opções de tratamento, mas por ser um tumor raro, quer dizer, bem raro, é difícil ter novidades de novos tratamentos. Mas na ESMO esse ano, no Congresso Europeu, teve um estudo que eu diria que é revolucionário, um tratamento muito interessante, e foi até publicado concomitantemente numa das revistas mais de prestígio da medicina. E foi um estudo com uma droga nova chamada Belzutifan. O Belzutifan é um comprimido que está aprovado já no Brasil e em outros lugares do mundo para pacientes que têm uma síndrome genética rara chamada von Hippel-Lindau. Pacientes que têm o von Hippel-Lindau ou VHL, eles têm uma chance bem maior que a população geral de desenvolver tumor neuroendócrino do pâncreas e câncer de rim, além de outros tumores benignos no cérebro, inclusive. E essa droga foi desenvolvida especificamente para essa alteração molecular e está aprovada para isso, né? Então, na Secamar, por exemplo, a gente tem a maior casuística, tem quase, acho que um pouco mais de 50 casos tratados no país. Mas tem um racional científico forte de que essa alteração molecular também influencia um pouco ali as vias de crescimento de célula no fel ou paraganglioma. Então, era um racional científico muito sólido testar o belzutifan em pacientes com paraganglioma, porque a alteração genética desses tumores é um pouco na linha do von Hippel-Lindau. E foi feito assim. Então, nesse estudo, essa droga foi utilizada em pacientes como depois que já tinham começado algum outro tratamento, né? E o resultado foi muito impressionante. Mais de 50% dos pacientes tiveram uma redução significativa do tamanho do tumor, coisa que a gente não vê com outros tratamentos, né? Com uma duração mediana de mais de 20 meses. Então, em mais ou menos 2 anos, nenhum dos pacientes, metade dos pacientes, desculpa, não tinham tido nenhuma evolução da doença. A doença reduziu muito e eles mantinham o controle de doença. Em alguns casos não funcionou e agora tem toda uma investigação do porquê, mas na grande maioria, mais de 80% dos pacientes tiveram algum benefício com o tratamento com um controle de doença muito prolongado. A droga é relativamente bem tolerada, o principal efeito colateral é a anemia, que é possível controlar com alguns medicamentos. E naqueles pacientes que tinham feocromocitoma, ou seja, que o tumor produz adrenalina, eles precisam tomar remédios para pressão, mais da metade também teve algum grau de redução da quantidade de comprimidos e bom controle da pressão arterial. O resultado desse estudo foi tão promissor, impressionante, eu diria, que ele já automaticamente entrou na recomendação como terapia padrão para esses pacientes em algumas diretrizes internacionais. Como eu falei, a droga está aprovada no Brasil para VHL, ela não está aprovada, acabou de apresentar, né? Em fel e paraganglioma. A gente espera que isso aconteça no futuro breve, mas assim, é uma novidade importante numa doença muito pouco estudada, então achei muito importante trazer aqui. Conversem se é possível o acesso para quem tiver necessidade desse medicamento com seu médico.